Vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo e direto de São Paulo, as informações da Soraya Lawande. Diga lá, Soraya. Pois é, Colombo, a gente vem acompanhando ao longo de todo o Jornal da Manhã, né, a chegada desses primeiros grupos de brasileiros, cidadãos que estavam em Israel e que pediram, né, essa ajuda para conseguirem retornar para o país. A gente acompanhou a chegada desse primeiro grupo lá em Brasília e agora com o Rodrigo Viga, esses 2 aviões que pousaram no Rio de Janeiro, mas pelo menos governos de 18 países também já se organizaram e se organizam para também conseguirem trazer cidadãos que estão em Israel para seus respectivos países. Países que são desde países da Europa, também da Ásia, da América, uma lista de 18 países. Eu vou trazer aqui mais ou menos atualizado alguns destaques, começando aqui pelos Estados Unidos. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, a Delta Airlines disse no começo da semana que já estava trabalhando com o governo dos Estados Unidos para tentar ajudar nessa repatriação de cidadãos norte-americanos que desejam voltar para casa. Outro destaque também é a Austrália, que já organizou 2 voos especiais na sexta e também no domingo para repatriar cidadãos de Israel, segundo o primeiro-ministro Anthony Albanese, que disse nesta quarta-feira. Canadá também planeja operar voos de evacuação, pelo menos 1.000 canadenses estejam em Israel e querem deixar o país, isso segundo o Centro de Estudos para Israel e também judeus. Outro país que já se organiza para conseguir trazer seus cidadãos é a França. Um voo especial da Air France deve partir nesta quinta-feira para ajudar nessa repatriação de cidadãos franceses, foi o que confirmou inclusive a ministra das Relações Exteriores. Também a Itália já teria organizado ao menos 7 voos entre terça e quarta-feira, informou então o Ministério das Relações Exteriores, como parte desses esforços para repatriar cerca de 900 cidadãos italianos de Israel. A Espanha também já enviou 2 aeronaves militares para evacuar cerca de 500 espanhóis, um Airbus A330 da Força Aérea Espanhola com mais de 200 espanhóis, também cidadãos da União Europeia e nacionais de países terceiros residentes na Espanha, pousou na manhã desta quarta-feira na base militar nos arredores ali de Madrid, foi o que informou o Ministério da Defesa. E só para a gente encerrar aqui nossa participação, também destaque da Noruega. Disse que já organizou um voo extra de Tel Aviv para Oslo, para cidadãos também noruegueses e outros cidadãos nórdicos que estejam lá em Israel. O voo já está previsto para sair de lá hoje à noite. É com vocês aí no estúdio. Muito bom. Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, enquanto nós seguimos com imagens ao vivo e o som também, que chega da faixa de Gaza, mostrando para quem está nos acompanhando em vídeo e descrevendo para quem está nos acompanhando pela maior rede de rádios do país, imagens de absoluta destruição. Prédios que não caíram totalmente, mas estão quase que completamente destruídos. As janelas todas quebradas, a fachada toda queimada. Tomara que esse prédio tenha sido esvaziado antes de tudo que nós acabamos de mostrar ao vivo agora para vocês, há mais ou menos 20 minutos, meia hora, né, Lívia? Isso. Acho que não passa disso, um bombardeio intenso com muitos mísseis atingindo especialmente a região do Porto de Gaza. Exatamente, construções, né, nessa região também, o que preocupa ainda mais, né? Parecem, né? É difícil a gente saber, a gente está aqui conjecturando, né? O que nem é o correto a ser feito, mas a essa altura aqui do campeonato me parece pertinente. Parecem prédios residenciais, né? A impressão é a impressão que passa, essa é a preocupação da ONU, inclusive, que disse que tem evidências de crimes cometidos por Israel e o Hamas também, na faixa de Gaza. Marcelo Matos tem informações a respeito disso para a gente, porque a ONU está recolhendo provas desde o último sábado, quando a guerra efetivamente começou, oficialmente no domingo, quando o governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou: estamos em guerra oficialmente. A respeito dessas provas recolhidas, Matos, que informações você tem para a gente?
Pois não, Lívia, mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, toda essa situação que vocês estão narrando aqui todos os dias na Jovem Pan. Então a ONU garante que identificou sim claras evidências de que houve então crimes de guerra em Israel na ofensiva do Hamas e a contraofensiva justamente do Hamas, a contraofensiva de Israel em relação ao Hamas. Os ataques a civis e também bloqueios de comida, medicamentos são proibidos pela ONU desde 77 e são considerados aí crimes de guerra. Existe uma comissão de inquérito que apura o território palestino ocupado e os grupos armados, segundo a ONU já colocou, mataram a tiros centenas de civis lá na faixa de Gaza, usam como escudos humanos também na ofensiva do Hamas e são crimes de guerra, e há uma grande preocupação desse cerco total a Gaza agora também por parte da ONU. A medida também envolve, nós já falamos sobre isso, né? O acesso à água, alimentos, medicamentos, luz, combustível. A ONU tem mais toda essa difícil situação para resolver. A sua atuação tem sido criticada muito, inclusive também no conflito entre a Rússia contra a Ucrânia, e agora uma situação também extremamente delicada que vamos continuar acompanhando aqui, e o papel da ONU e as suas decisões da diplomacia em relação a toda essa questão extremamente grave que acontece no Oriente Médio. Lívia. Ok, Marcelo Matos, te agradeço mais uma vez as informações. A gente segue acompanhando imagens ao vivo da faixa de Gaza. Olha, para quem está na rádio, não está vendo essas imagens, a gente está pegando um ponto da faixa de Gaza em que algumas construções estão completamente destruídas. Praticamente só vemos escombros. A gente consegue ver que algumas pessoas saem de algumas dessas construções, dessas que estão parcialmente destruídas, carregando algumas sacolas que parecem ser sacos plásticos de lixo, porque são sacos grandes e pretos bem cheios, pelo que dá para a gente perceber. Possivelmente ou pessoas que trabalhavam nesse local, não são pessoas uniformizadas, por isso que nos leva a crer que sejam moradores da região, ou comerciantes, ou trabalhadores dessa região que de repente estão tentando resgatar algo que tenha sido possível salvar diante dessa destruição, mas são muitos escombros. A imagem é de destruição, não dá nem para imaginar direito o que é possível tirar de uma situação como essa. Não se sabe se são residências, não se sabe se são comércios, se é uma área comercial. Peço para o Edu, inclusive, mostrar imagens ao vivo mais abertas para a gente. Olha, nesse momento a gente está vendo imagens do porto e pela primeira vez, né, Colombo, depois desses últimos 30 minutos de um ataque muito intenso a essa região, não se vê fumaça, se vê um pouquinho de fumaça, mas não como se via antes. A imagem parece ser de uma certa calmaria, agora às 9 horas e 48 minutos, quase 4 horas da tarde, né? A gente olha a água do mar ali, né? Na faixa de Gaza. Parece que não aconteceu nada, né? Parece que não. De longe nem parece que são embarcações destruídas, né? Impressionante. E aí a imagem desse que você estava descrevendo agora, né? Para quem está nos acompanhando no rádio, são sobrados aparentemente, ou comerciais ou residenciais, não dá para saber, mas uma região diferente daquela região portuária ali, onde há muitos prédios, né? Muitas edificações. No outro canto da imagem, a gente está mostrando ali sobrados e todos os destroços completamente destruídos. Alguns foram completamente para o chão, outros parcialmente para o chão, e é um território fantasma a essa altura do campeonato, né? A gente já mostrou aqui episódios parecidos, quando logo depois de outros bombardeios, as pessoas começavam a circular ou sobre os escombros ou em torno dos escombros para procurar sobrevivente, para buscar documento, para entender o que estava acontecendo, alguns com as próprias mãos, quase que inadvertidamente, mas agora passou um carro ali, tá vendo? Olha, ali ao fundo, o primeiro movimento que é ali, né? Mas não tem gente ali. Provavelmente essa área estava já evacuada. A torcida é essa, sempre, né? Para que as pessoas tenham tido tempo de ir embora dali e procurado alguma espécie de abrigo, se é que há algum lugar seguro a essa altura do campeonato. Lembrando que a gente está monitorando lá em Brasília, daqui a pouquinho, uma coletiva do Ministério de Relações Exteriores para falar sobre brasileiros feitos reféns pelo Hamas. Há brasileiros ou brasileiras, ou brasileiros e brasileiras entre os reféns, e sobre a aceitação do Egito para que, pela fronteira
da faixa de Gaza com o Egito, brasileiros, cerca de 60 que estão na faixa de Gaza, possam deixar essa região. A gente espera que todos sejam encontrados em bom estado de saúde e consigam imediatamente deixar essa região. Agora há pouco, Colombo, você trouxe uma informação para a gente, há alguns minutos, de que havia uma grande possibilidade, foi um alerta que você trouxe de autoridades palestinas, de que a região, ou boa parte da região da faixa de Gaza ficasse completamente sem energia, né, nas próximas horas. Segundo informações que a gente está acompanhando aqui, que chegam a todo momento na redação, uma única usina de energia em Gaza para de funcionar. Segundo o que dá para a gente entender aqui, são informações do Hamas, então é importante que a gente sempre faça aquela ressalva, né? São informações que vêm de um grupo terrorista que está atacando de um lado, Israel, né? De um lado, exatamente, que está sendo contra-atacado. A gente sempre reforça, a gente repassa a informação que chega aqui para nós, mas ressaltando de onde vem a informação, porque a gente ainda não consegue confirmar tudo com muita fidelidade. Então, segundo o Hamas, a faixa de Gaza ficou sem energia já após a única estação de energia parar de funcionar e segue aquele alerta de possibilidade de a região ficar também sem combustível. Segundo também algumas autoridades palestinas, só há combustível, por enquanto, para fornecer energia, para abastecer os veículos por no máximo 12 horas. Confirmando, são informações de autoridades palestinas, não só de pessoas ligadas ao Hamas, mas segundo, vou repetir aqui a informação para você que está nos acompanhando. Segundo o Hamas, a faixa de Gaza ficou sem energia após a única usina de energia nessa região, na faixa de Gaza, parar de funcionar. Ou seja, a eletricidade na região cessou. E aí haverá muito possivelmente muitos desdobramentos diante disso, né? Com isso, a distribuição de dados de internet também fica comprometida. Muitos serviços que ainda funcionam e que dependem da energia vão ter de parar de funcionar. Fica o alerta para a área da saúde, hospitais, unidades de saúde, comércio, claro, também fica numa situação mais vulnerável. A própria população que ainda está conseguindo permanecer em casa, mas lembrando que há cerca de 270 mil pessoas já deslocadas nessa região da faixa de Gaza. Boa parte dessas pessoas está se deslocando sozinha, mas ainda há alguns grupos que estão sendo conduzidos para algumas regiões menos vulneráveis por grupos ligados à Organização das Nações Unidas. E o conflito entre árabes e israelenses é uma questão altamente complexa, de longa data, que envolve décadas de tensão política, territorial, religiosa. Lembrando que nós estamos mostrando para vocês agora imagens recuperadas, imagens de arquivo, não são mais imagens ao vivo, para a gente entender